Irmãos, ontem nós falamos sobre a justificação pela fé. E eu creio que esse é um assunto que a gente escuta desde o início da vida cristã. E é um assunto que nós vamos conhecer durante toda a nossa vida e durante toda a nossa eternidade. Eu creio que quando formos redimidos, no novo céu, na nova terra, junto com o Senhor, nós vamos ter uma mente totalmente salva, transformada. Nós vamos compreender como nunca compreendemos e nunca vamos compreender enquanto estivermos aqui a profundidade da graça de Deus em Cristo Jesus. E isso vai nos levar a uma vida de adoração perfeita a Ele. Ontem então nós falamos a respeito da justificação como sendo a coluna principal da nossa fé. Quanto mais nós crescermos na graça, no conhecimento de Jesus, isso determina a nossa caminhada aqui. Agora, um dos efeitos da justificação pela fé, Romanos 5, versículo 1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós começamos a experimentar paz. Nós começamos a entrar, como diz Hebreus 10:19, por um novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou pelo véu. Isso é, pelo rasgar da sua carne ali na cruz. Nós começamos a viver na presença de Deus. Lá no Velho Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar representando o povo na presença de Deus. E no momento que aquele lado de Jesus foi rasgado na cruz, no mesmo momento aquele véu foi rasgado. Era um pai desesperado, esperando aquele momento para abrir o caminho para ter comunhão conosco. Ele não esperou nem um segundo a mais. E só ele podia rasgar aquele véu de alto a baixo. Um véu tão alto e tão espesso. Irmãos, e muitas vezes nós não temos entendido isso. Nós ainda, muitas vezes achamos que nós entramos e saímos da presença de Deus. É muito comum você, às vezes, ouvir irmãos orar: Senhor, agora que nós entramos na Tua presença. Eu às vezes fico me perguntando, onde será que ele pensa que ele estava? Porque na realidade, irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz foi para que nós vivamos na presença de Deus e tenhamos a oportunidade de conhecê-lo, de comungar com Ele, de andar com Ele. Comunhão fala de relacionamento, de intimidade. Nós somos chamados à comunhão para conhecermos a Deus. E eu gosto muito, o primeiro texto que nós vamos ler está em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim: conhecer a Deus constitui a glória do homem. Assim diz o Senhor: não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, irmãos, esse é o chamado que nós temos de Deus para conhecê-lo. E como disse ontem, nós vamos conhecê-lo eternamente na pessoa de Jesus, não é? Eternamente nós vamos conhecer Deus na pessoa de Jesus. Esse era o grande anseio do coração de Paulo, que nós falamos ontem em Filipenses 3. Ele diz: não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o pleno conhecimento. E eu creio que esse deve ser
o nosso sentimento também. Que pela graça de Deus nós somos justificados, nós não devemos mais para Deus. E agora nós podemos ter relação com Deus. Porque, irmãos, isso é muito importante, você ter a convicção de que você não deve mais. Senão toda a sua vida cristã vai ser tentar pagar em prestações a graça de Deus na sua vida. Mas quando você começa a orar, pedir que o Espírito Santo trabalhe essa verdade na sua mente, de que você foi perdoado, de que foi aberto um novo e vivo caminho, que você agora foi chamado para conhecer a Deus, esse é o supremo propósito da nossa vida. Isso muda o nosso relacionamento com Deus. Quando você tem convicção que não deve mais. Porque quando a gente deve, a gente tem dificuldade de relacionar com a pessoa com quem a gente está devendo. Se alguém tivesse me devendo há muito tempo e não pagando, dificilmente ele viria sabendo que eu estava aqui. Ou se viesse, talvez ele ia tentar sentar num lugar e ficar escondido atrás de alguém para que eu não visse. E ele teria ficar tentando o tempo todo fugir de mim aqui durante a conferência. Porque alguma coisa dentro dele o condenava. Mas a Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 2, 13 e 14, que aquela nota promissória que era contrária a nós e que constava de ordenanças, nós tínhamos que cumprir toda a lei de Deus sem tropeçar em nenhuma. Era uma dívida impagável. A Bíblia diz que Jesus cumpriu no nosso lugar. Pegou aquela nota promissória e rasgou. E cravou na cruz. E agora Ele manda o Espírito Santo, através da palavra, nos falar que nós não devemos mais. Eu não sei qual é a sua experiência, quanto tempo você tem de caminhada com o Senhor. Mas isso é uma verdade que vai crescendo cada dia mais dentro da gente. E esse é o chamado de Deus para nós, para conhecê-lo. Porque à medida que nós vamos relacionando com uma pessoa, você vai deixando ser conhecido e vai conhecendo. E a comunhão, ela vem por esse relacionamento, por essa intimidade, por esse andar na luz, por esse praticar a verdade. Quando falo para casais, eu sempre digo isso: a comunhão de um casal não vem pelo tempo que está casado, mas vem por eles praticarem a verdade, deixar ser conhecido, andar na luz um com o outro. A comunhão é fruto disso. Lá em 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10, diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. A comunhão vem pelo andar na luz. Assim também na vida comunitária. Quanto mais nós andarmos na luz uns com os outros, nós vamos experimentando dessa comunhão. E nós somos chamados primeiro para essa caminhada com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus determina todos os outros relacionamentos nossos. Se nós escondemos de Deus, nós começamos a esconder do próximo. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando realmente Deus procurou Adão, e Adão tinha prazer em Deus, não tinha nada nele que o acusava, que o amedrontava. Aliás, é a primeira vez que você ouve a palavra medo na história do homem. Antes ele tinha prazer em Deus. Mas agora, quando ele ouve a voz de Deus, ele se esconde, e Deus fala com ele: Adão, Adão, onde estás? Olha, é lógico que Deus sabia onde ele estava. Deus não estava brincando de pique com Adão.
Deus estava dando uma oportunidade para Adão praticar a verdade com Deus. Mas infelizmente ele não fez isso. Ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. E quando Deus falou com ele, ele falou: não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. E quando Deus foi falar com a mulher, ela falou: não fui eu, foi o diabo. Irmãos, essa história se repete na nossa vida se não for a graça e a misericórdia de Deus. Nós estamos sempre transferindo os nossos problemas. E nós somos convidados a conhecer a Deus, a andar na luz, a praticar a verdade com Deus. Eu queria nessa noite ler o Salmo 139 e compartilhar algumas coisas importantes a respeito do nosso relacionamento com Deus. Porque eu creio, irmãos, que a visão nossa celestial, ela tem que ter como prioridade o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vai jogar luz em todas as outras áreas da nossa vida. A oração de Paulo lá para os irmãos de Éfeso, depois que ele fala do versículo 3 a 14, tudo que Deus fez pela graça e misericórdia, porque Deus teve um bom prazer, ele faz aquela oração, pedindo que Deus iluminasse a mente, que desse sabedoria a eles, para que eles pudessem compreender o chamado de Deus. Compreender para que Deus os chamou, as riquezas do chamamento. E eu creio que conosco não é diferente, nós precisamos constantemente entender isso. Que nós somos chamados para ter comunhão com Deus. E esse salmo, então, eu gostaria de ler, nos ajuda a conhecer um pouco esse Deus que nos chama à comunhão. Porque, irmãos, como eu disse ontem, o conhecimento de Deus determina tudo na nossa vida. Quanto mais você vai conhecendo a Deus, vai mudando os seus conceitos, as suas prioridades e até mesmo os seus desejos. E de uma maneira muito especial, muda o nosso relacionamento com Ele, o nosso culto. É impossível você estar tendo um conhecimento progressivo de Deus e estar tendo um culto errado. Assim como é impossível você estar tendo um conhecimento cada vez maior de Deus e tendo um culto errado. E é impossível você ter um conceito errado e um culto certo. O conhecimento de Deus determina o nosso culto, determina tudo na nossa vida. Vamos ler esse salmo? Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás, por diante e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. E se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
as suas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo dos perversos. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tenho certeza, irmãos, que só na leitura desse salmo o Espírito Santo já falou muita coisa com você nessa noite, né? Muitas verdades se tornaram mais verdadeiras para você. E nós somos chamados para conhecer esse Deus que é descrito aqui nesse salmo maravilhosamente por Davi, que nos ajuda a entender a importância do conhecimento de Deus. Agora, irmãos, o conhecimento de Deus implica no conhecimento de nós mesmos também. A palavra de Deus diz: na tua luz nós vemos a luz. A mesma luz do Espírito que vai clareando para nós cada dia mais a pessoa do Senhor Jesus, que é a plenitude de Deus, que é a expressa imagem do Deus invisível, que nele habita toda a plenitude da divindade. Quanto mais a luz vai clareando, quanto mais nós vamos aproximando dessa luz, mais nós vamos tendo consciência da nossa indignidade. Mas nós vamos tendo gratidão pela graça de Deus. Se uma pessoa, se tivesse apenas acesa uma luz dessa aqui, e tivesse um ambiente meio escuro ali, se uma pessoa entrasse por lá, ele não ia ter, não estava aproximando da luz, ele não ia ter um conhecimento da sua real situação. Mas à medida que ele viesse caminhando em direção à luz, ele ia começar a perceber que o seu sapato não estava tão limpo assim. E daí a pouco ele ia ver que a sua calça estava manchada de lama que ele passou ali na rua. E à medida que ele fosse aproximando, ele ia chegar à conclusão que ele estava totalmente sujo. Foi isso que levou Paulo a, no fim da vida, dizer: eu sou o maior dos pecadores. E isso, irmãos, acontece conosco também. E esse salmo nos ajuda a entender bastante isso. Eu gostaria então de trabalhar algumas coisas nesse salmo. Eu gostaria de fazer uma introdução, primeiro, que pode nos ajudar bastante. Se eu perguntasse para qualquer um dos irmãos aqui: você sabe como é que funciona o seu celular? Eu sei que todo mundo, especialmente os mais novos, né? Eu sou daqueles ainda que bate o dedão assim, sou catilógrafo, não é? Eu fico impressionado de ver as pessoas, como é que eles manobram o celular, numa velocidade tão grande, né? Se eu perguntar se você conhece o seu tablet, você conhece. Se eu perguntar se você conhece o seu computador, você sabe como é que ele funciona? Mas e se eu perguntasse essa noite a você:
Você sabe como você funciona? Você sabe como Deus te criou e para que Deus te criou? Esse texto que nós lemos já ajuda a entender isso, que nós somos criados para conhecer a Deus, para ter prazer em Deus. Porque, irmãos, só o prazer em Deus pode nos livrar do prazer do pecado. Quanto mais você tiver prazer em Deus, mais você vai odiar o pecado. Porque ninguém vive sem prazer. Deus é o ser mais prazeroso que existe, o ser mais feliz que existe. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ser felizes, nós somos criados para ter prazer. Mas a rebelião ali no Éden desviou o nosso propósito supremo. E nós estamos tentando nos realizar em tantas coisas. E parece que sempre há um vazio dentro da gente. Santo Agostinho já disse com muita prioridade, com muita propriedade, há muitos séculos atrás, que nós fomos criados por Deus e somente em Deus nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. E eu creio que essa é a experiência talvez de muitos nós. Se eu perguntar se você se conhece, você sabe como você funciona, você sabe como você foi criado. Irmãos, Deus é um ser relacional. A própria triunidade de Deus é o maior exemplo de uma profunda, perfeita e eterna intimidade e relacionamento, que é difícil até de nossa mente entender. 3 pessoas, mas um único ser. Jesus disse lá no capítulo 14 de João, e no capítulo 16, quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E foi Filipe. Eu fico pensando naquela cena, né? Jesus deve ter olhado e falado, Filipe, há tanto tempo eu estou com você, que pergunta é essa que você me faz? E ele diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ele diz, você não crê que eu estou não é com. Eu estou com a minha esposa há 52 anos, mas eu não estou nela, nem ela está em mim. Nós somos 2 pessoas e 2 seres separados. Como esposo eu participo de muita coisa da vida dela, mas eu não consigo participar dos sentimentos dela. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o universo. Deus não era um espectador da cruz, embora foi o Filho que morreu. Mas porque Deus é um único ser, Deus participou de todo aquele sofrimento. Ele não era como nós que somos pais, que muitas vezes nosso filho está sendo operado, nós estamos lá numa sala de cirurgia, tensos, preocupados, com as emoções desorganizadas, mas nós não estamos passando o que o nosso filho está passando lá. Mas com Deus foi diferente, foi o Filho que morreu na cruz, mas o Pai participou plenamente daquela paixão. Deus não era um espectador na cruz. E quando nós começamos a crer nesse Deus, a conhecer esse Deus, vai mudando muita coisa na nossa vida, irmãos. E Jesus disse, eu estou no Pai. E o Pai, ele não disse o Pai está comigo, ele disse o Pai está em mim. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Ninguém vem ao Pai. E nós somos chamados aqui, como vimos nesse salmo, a conhecer esse Deus.
Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos um ser relacional. Todos os nossos problemas nessa vida são relacionais. Por isso que quanto mais nós acertamos nosso relacionamento com Deus, nós começamos a acertar conosco mesmo e, consequentemente, começamos a acertar com as pessoas que nos cercam. É impossível você estar desenvolvendo uma vida com Deus e isso não está refletindo nos seus relacionamentos. Infelizmente, a religião cria conceitos errados na cabeça das pessoas. Ele diz, eu e Jesus vai muito bem, minha esposa que me atrapalha. Ou a esposa fala, eu e Jesus vai muito bem, mas não tem jeito de conviver com esse homem. Irmãos, na realidade, quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós começamos a experimentar a vida abundante que Ele veio trazer para nós. Agora, é verdade que houve um distúrbio ali na queda, um desvio. E agora em Cristo Jesus nós temos o chamado de sermos reconciliados. Deus está reconciliando em Cristo todas as coisas. E nós, como filhos de Deus, já podemos começar a experimentar aqui agora bastante dessa reconciliação, dessa nova vida. Então esse salmo nos ajuda a entender essas verdades. Eu gostaria de, em introdução, colocar uma coisa aqui, bem rapidamente. Nós fomos criados para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus formar conceitos na nossa mente. E esses conceitos gerar uma cosmovisão, nós começarmos a ver a vida conforme Deus a vê. E esses conceitos começam a determinar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos. E esses sentimentos e desejos começam a dar direção à nossa vida. Os nossos desejos vão ser mudados cada dia mais, irmãos, para desejarmos Deus, para termos prazer em Deus. Ninguém vive sem prazer. Se o seu prazer em Deus não está aumentando cada dia, ele está aumentando cada vez mais prazer no mundo. E no mundo há prazer. Muitas vezes cristãos acham que no mundo não tem prazer. A Bíblia diz que tem, é um prazer transitório. Mas tem prazer, ninguém peca compulsoriamente. Todo mundo peca por prazer. É um prazer enganoso. Então Deus nos criou assim, para recebermos a palavra de Deus. E essa palavra ia nos dando cada vez mais um conceito a respeito de Deus, como Pai, Criador, Preservador da nossa vida. Talvez uma figura possa nos ajudar a entender isso. Nós somos assim semelhante a um barco. Um barco tem o timoneiro que controla o leme, e o leme que dá direção ao barco. Nós somos mais ou menos assim. Nós temos uma mente que é comparada a esse timoneiro. Ela mexe com os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, a nossa alma, que é o leme que dá direção à nossa vida. Por isso que se nós quisermos realmente ter uma mudança real, tem que começar na nossa mente. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo. E ele diz que a única maneira de você não sofrer a pressão do mundo, não ser moldado por esse sistema do mundo, é transformai-vos pela renovação da vossa mente.
E o Espírito Santo usa a palavra de Deus para renovar a nossa mente, mudar os nossos conceitos. E quanto mais os nossos conceitos vão sendo mudados, os nossos sentimentos, as nossas prioridades, os nossos desejos também vão sendo mudados. Então nós poderíamos dizer assim, irmãos, você não pensa da maneira que você pensa, porque você sente da maneira que você sente. Você sente da maneira que você sente, porque você pensa da maneira que você pensa. Não tem jeito de mudar os seus sentimentos se a sua mente não estiver sendo mudada, transformada. E é o conhecimento de Deus que trabalha isso em nós constantemente. Lá no Éden, Satanás, na sua astúcia, ele mudou o conceito de Deus na mente do homem e mudou o conceito do homem na mente do homem também. Ele chegou e disse assim: olha, Deus não quer que vocês comam daquela fruta, porque vocês têm um potencial de ser transformado em Deus. E Deus não quer ninguém do nível dele, Ele quer alguém que Ele possa dominar. Ele mudou o conceito de Deus como um Deus tirano, e Ele mudou o conceito humano de que nós não somos criatura, de que nós somos semideuses. E aquela teomania que foi jogada lá no Éden, ela nos perturba até hoje. E nós precisamos então de ter a mente trabalhada por Deus, a mente mudada por Deus. Esse salmo então, irmãos, ele fala da importância do conhecimento de Deus. Os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés são relacionais também. Fala do nosso relacionamento, primeiro com Deus e depois com o próximo. Se você prestar atenção, os 10 mandamentos, os 4 primeiros falam do nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos falam do nosso relacionamento com o próximo. O nosso relacionamento com o próximo está diretamente ligado ao nosso relacionamento com Deus. Quanto mais houver uma mudança na sua mente a respeito do ser de Deus, do seu relacionamento com Deus, isso vai mudar o seu relacionamento com o próximo. Porque tudo na nossa vida começa com Deus. Tudo começa com Deus. Então nós vemos isso. E esse salmo aqui, Davi começa falando que não há nada mais fascinante. Os 6 primeiros versículos, ele está falando a respeito dos atributos. Esse salmo fala de 3 atributos de Deus não comunicáveis. Só pertence a Deus isso: onisciência, onipresença e onipotência. Nenhum outro ser criado produz isso, tem isso. Nem Satanás é onisciente, onipresente, onipotente. Somente Deus. E Davi aqui fala que ele ficou fascinado, maravilhado. No versículo 6 ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso compreender. Que Deus é esse? Que ser é esse? É interessante que Davi então, ele diz que não há nada mais fascinante, mas também mais terrível do que o conhecimento de Deus, do relacionar com um ser que nos conhece plenamente, muito mais do que nós nos conhecemos. Se tivesse um comprimido que a gente pudesse tomar para conhecer profundamente o coração de todo mundo, e se fosse avisado que eu conseguia esse comprimido e que eu ia tomar para vir aqui, eu acho que não tinha ninguém aqui. Mas você já pensou que você foi chamado para relacionar com um Deus que te conhece plenamente, profundamente?
Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós temos dificuldade de relacionar com Deus. É porque, na maioria das vezes, por causa do pecado, os nossos relacionamentos não são verdadeiros. Nós tentamos impressionar as pessoas para criar um conceito falso a respeito de nós. O sistema todo trabalha com isso. Eu tenho 77 anos. Eu posso dizer que eu participei de 2 mundos completamente diferentes. Antigamente as etiquetas da roupa eram do lado de dentro. Hoje é do lado de fora. Você olhava, nossa, a roupa dele, esse cara tem grana, né? Os nossos relacionamentos humanos muitas vezes são limitados e falsos, e na maioria das vezes utilitários. Nós pensamos assim: o que eu vou ganhar em relacionar com essa pessoa? Qual a vantagem que eu levo? Não é? E por isso Deus precisa trabalhar na nossa mente, para compreender que realmente Deus não relaciona conosco assim. Se você quiser conhecer uma pessoa profundamente, não preste atenção na roupa que ele usa, nem no carro que ele anda, nem na profissão que ele tem, mas procure ver o que ele mais ama. É isso que nos define como pessoa. Você quer conhecer uma pessoa, procure saber o que ele mais ama. É isso que nos define como pessoa. Não é a roupa que eu uso, o carro que eu ando, a casa que eu moro, o curso que eu tenho, a profissão que eu tenho. E muitas vezes, irmãos, nós queremos relacionar com Deus assim. Em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 4, diz uma coisa muito importante a respeito das nossas orações. Até nas nossas orações, às vezes revela o nosso conceito errado de Deus e o nosso conceito errado de nós mesmos. Vamos dar uma lidinha lá? Tiago, capítulo 4. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Aí na sua Bíblia está infiéis, mas no original essa palavra é adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago estava aqui orientando a respeito do relacionamento com Deus através da oração. Ele está dizendo: vocês estão orando de maneira errada. Vocês estão orando para buscar os próprios prazeres de vocês. Deus está sendo um meio. Vocês têm outro fim na vida, estão querendo usar Deus para atingir esse fim. Deus não é suficiente para vocês. E ele usa aqui uma figura muito forte. Ele diz que quando nós estamos orando a Deus, não por causa de Deus, mas querendo outra coisa que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Ele fala aqui de cobiça. Cobiça é um desejo desordenado por alguma coisa. Ele diz que nós pedimos e não recebemos, que nada temos, porque nós pedimos mal. E pedir mal é pedir para gastar com os próprios prazeres. Seria a mesma coisa que uma esposa pegasse o carro do marido, o cartão de crédito do marido, e saísse na rua para procurar um amante e gastar o dinheiro do marido, porque ela não tem prazer no marido. Isso nós chamaríamos a ela de adúltera. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Que quando eu estou querendo relacionar com Deus, quando eu estou orando a Deus e querendo conseguir coisas que realmente é o meu prazer, que não é Deus que é o meu prazer, eu estou sendo adúltero.
Você sabia que você pode adulterar na oração? Será que realmente Deus é totalmente suficiente para nós? Irmãos, um dos salmos que eu recomendo para todos os irmãos é um remédio espiritual, é o Salmo 131, são 3 versículos só. São só 3 versículos. Salmo 131 diz assim: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele fala, pelo contrário, em vez de eu estar andando nessa direção, eu estou andando em outra. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. E ele usa uma metáfora ali, uma figura de linguagem maravilhosa. Ele diz, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada no braço da sua mãe. Assim a minha alma para comigo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A figura que ele usa, irmãos, é de uma criança que não mama mais. Se você for estudar ali, você vai ver, não é uma criança que mamou e está com a barriga cheia. É uma criança que não mama mais. E ela quer o colo da mãe por causa da mãe, não é por causa do peito da mãe, não é por causa do leite da mãe. E ali o Salmo está dizendo que é a soberba do nosso coração, é o nosso olhar altivo, é o desejo por grandes coisas que nos impede de experimentar esse pleno prazer em Deus. E ele usa essa figura, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ontem eu falei com os irmãos, nós precisamos aprender a pregar para a nossa alma. Às vezes a gente prega para tanta gente e não prega para a alma da gente, né? Se você começar a ler muitos salmos, comece a notar quantas vezes o salmista está falando com a alma dele. Fica quieta, minha alma, espera em Deus. Por que te perturbas dentro de mim? Irmãos, será que nós estamos buscando a Deus por prazer em Deus? Será que Deus nos basta? O Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor. E tem uma tradução que eu gosto muito que diz assim, eu não tenho necessidade de mais nada. Irmãos, como nós precisamos conhecer esse Deus assim. Eu tinha 18 anos quando eu contei ontem para vocês que eu fui no encontro para passear, para namorar, para jogar bola, e Deus tinha um propósito de me pegar lá, não é? Através daquele irmão Roy Hession. E eu comprei o livrinho dele na época que chama Queremos Ver a Jesus. E no primeiro capítulo daquele livro tem o supremo propósito da vida, ver a Deus, conhecer a Deus. E ele põe um versinho lá, assim, meu alvo é Deus somente. Não bênçãos nem poder, nem gozo e nem paz, mas é Deus o anseio do meu ser. Irmãos, no primeiro dia que eu li aquilo, eu falei, esse camarada está doido, tudo que eu quero ele não quer. Falei, esse cara é um extremado. E eu confesso para os irmãos que levou muitos anos para eu começar a entender o que aquele irmão estava falando. Porque muitas vezes, irmãos, nós buscamos Deus por prazer, por felicidade, por poder, né? Nós que somos humanos não gostamos disso. A gente percebe quando uma pessoa procura a gente com segundas intenções. Você se sente violentado, né? Quando você percebe que alguém está querendo se aproximar de você, ser seu amigo, porque através de você ele vai conseguir aquilo que ele tanto queria. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus, irmãos? Deus passa a ser um meio para nós. Ele deixa de ser o começo, o meio e o fim. Há uma poesia que me acompanha há muito tempo. Alguns atribuem a São João da Cruz, que foi um místico espanhol,
século 17, 18. Outros dizem que foi da Teresa de Ávila. Eu não sei de quem que foi, mas foi muito bom chegar na minha mão isso. Há muitos anos. É uma oração que esse homem fazia, e nos ajuda a entender isso que eu estou falando. Ele diz assim: o motivo, meu Deus, para querer-te, não é os céus que me têm prometido, nem é o inferno tão temido o motivo para eu deixar de ofender-te. O Senhor é o meu motivo. Motiva-me ao ver-te cravado em uma cruz e escarnecido. Motiva-me ao ver teu corpo tão ferido. Motiva-me tuas afrontas e a tua morte. Motiva-me, enfim, o teu amor de tal maneira que, ainda que não houvesse céus, eu te amaria, e ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Nada tens que me dar, porque eu te quero. E se o que eu espero não esperasse, o tanto que eu te quero, eu te quereria. Irmãos, essa oração me deixa arrebentado. Eu tenho pedido para Deus graça para que eu possa orar isso com realidade. Para que realmente o meu prazer seja plenamente em Deus. Aqui, irmãos, do versículo 1 até o versículo 6, Davi está falando a respeito da onisciência de Deus. Um Deus que conhece todas as coisas, não como nós conhecemos, dentro do tempo, mas um Deus que conhece todas as coisas no eterno presente, no eterno agora. Você sabe que diante de Deus, você e Abraão estão vivendo o mesmo dia. Foi isso que Jesus falou na sua humanidade, e os discípulos e os fariseus quase que mataram a ele fora de hora. Ele falou assim: antes que Abraão existisse, eu era. Pô, ele não tem nem 50 anos, como é que ele está falando um negócio desse? E Davi aqui então começa, irmãos, a falar do conhecimento total que Deus tem de nós. Você acredita nisso? Que Deus te conhece totalmente, plenamente? Ele diz aqui assim: sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Será que realmente nós temos tido essa convicção que Deus conhece os meus pensamentos? Não tem jeito de esconder de Deus. Irmão, isso gera temor no nosso coração, e a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Quando você começa a ter essa convicção que você vive na presença de Deus, de um ser que te conhece plenamente, conhece o teu assentar, o teu levantar, conhece os teus pensamentos, e ele diz assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele sabe até o que você vai falar amanhã. Nem você sabe ainda o que você vai falar. Ele diz: a palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. É fascinante, mas também é aterrorizante. Você foi chamado para ter relacionamento com Deus assim. Não tem jeito de esconder de Deus. Versículo 12 e 13, ele diz: conhece todos os nossos caminhos, conhece todos os nossos pensamentos, sabe tudo que eu vou falar antes que eu fale. E no versículo 6, Davi diz que ficou maravilhado. Ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Que ser é esse?
Irmãos, muitas vezes, diante de uma árvore, às vezes estamos lá em Maringá, uma cidade muito arborizada, tem muitos ipês roxos, ipês amarelos, e às vezes nesse tempo, passando de carro, você olha aquela árvore, aquela coisa linda. Às vezes eu falo para minha esposa, bem, que mistério é esse? Que ser é esse? Né? Que faz essa árvore todo ano manifestar a glória de Deus. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia eu estava viajando com ela e nós vínhamos vindo contra o sol, e ele estava se pondo já uma bola linda de fogo assim. E eu comecei a meditar, falei assim, como o homem é vaidoso e bobo, né? Ele constrói uma bateria com um celular e faz uma propaganda danada, essa dura 12 horas. Falei, que bateria é essa que está aí na minha frente? Que ser é esse? Se ele tivesse feito isso de alguma coisa, irmãos, se ele tivesse pego um material para fazer, já era algo assombrosamente maravilhoso. Mas ele disse, haja, e houve. Quando você começa a ler o primeiro capítulo de Gênesis, debaixo da graça de Deus, você tem que ficar maravilhado. Que ser é esse? Que palavra criadora, geradora é essa? E Davi aqui fala isso, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Ele está dizendo, a minha mente chega numa hora, ela bate, não vai mais. E realmente é assim, irmãos. O que Deus se revelou para nós na palavra já é assombrosamente maravilhoso, e Ele é muito mais do que isso. E Davi diz assim, não posso atingir. Eu sou um ser finito. O finito nunca vai compreender o infinito. E Davi então fica maravilhado de saber que ele foi chamado para relacionar com esse Deus. E nós também fomos, irmãos. Isso tem que gerar temor no nosso coração. Aonde você está na presença de Deus. Eu tenho falado há muito, pela graça de Deus, há alguns anos com a Dulce, dizer para ela assim, bem, eu não sou fiel a você, eu sou fiel a Deus, porque enganar você é a coisa mais fácil que tem. Ela sabe que ela goza pela graça de Deus, pelo temor que Deus tem colocado no meu coração. Ela goza da minha fidelidade a Deus. E se você não for fiel a Deus, você não é fiel a nada. Você não é fiel a ninguém. Até onde te interessar, você pode ser. Mas se você perder o temor a Deus, o resto é resto. E Davi então aqui fala maravilhosamente desse Deus maravilhoso. Depois, irmãos, do verso 7 a 12, ele vai falar da onipresença. Você já pensou nisso? Que Deus é um ser que está plenamente presente em todo lugar. Não é que aqui tem um pouquinho de Deus, isso é panteísmo, né? Aqui tem um pouquinho de Deus, ali tem um pouquinho de Deus. Não, Deus está plenamente presente em todo lugar. A minha mente não consegue compreender isso. Eu creio pela graça de Deus, porque a palavra de Deus diz. Mas mente nenhuma entende isso. Que ser é esse? Que pode estar plenamente presente em todo lugar.
E Davi, então, do verso 7 a 12, ele fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde? Aí ele dá uma porção de sugestões aqui. Se eu subo ao céu, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras. Trevas e luz, para Deus é a mesma coisa. Irmãos, foi justamente porque Adão não tinha esse conhecimento de Deus, que ele achou que estava escondido de Deus atrás como o mineiro diz, atrás de um arbusto, atrás da moita, né? E Deus, irmãos, quando chama Adão, e quando chama nós, porque tem muita gente escondida de Deus, é a moita que tem mais gente escondida de Deus, às vezes é na própria igreja. Quando Deus chamou Adão, Deus sabia onde Adão estava. Deus estava dando uma oportunidade para Adão praticar a verdade com Deus. Irmão, não há nada na sua vida que Deus não saiba. Não há nada na sua vida que você vai falar para Deus e Deus vai levar um susto e falar: nossa, isso eu nunca pensei a respeito de você. Nós é que muitas vezes não temos coragem de assumir a verdade diante de Deus. Às vezes manda um irmão orar, ele levanta e fala: Senhor, eu te agradeço por essa hora alegre aqui com os irmãos. Ele devia orar para ser verdadeiro. Fala: Senhor, o senhor sabe a luta que foi para vir nessa reunião? Eu estava querendo assistir um futebol, uma novela, um filme. Deus conhece, irmão, o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E Deus nos chama para Ele mesmo, para nós praticarmos a verdade. Ele já conhece. Quando você está confessando uma coisa para Deus, você não está dando informação para Deus. Você pode dizer assim: mas então, se Deus já sabe, para que eu vou confessar? É porque o ato de confessar, você está assumindo uma verdade diante do referencial supremo do universo, que é Deus. Isso faz bem para você. Deus é Deus se você confessar ou não confessar. Mas se você praticar a verdade, você começa a ter vida em você mesmo. Irmãos, Deus exige a confissão porque faz bem para nós. Deus exige adoração porque faz bem para nós. Deus não precisa de adoração. Assim como um pai exige que o filho estude, e demora para o filho descobrir que o pai exige que ele estude para ele. Até uma certa idade ele acha que está estudando para o pai. Ele vem e mostra o boletim para o pai fica alegre. Demora para essa criança entender que o pai exige que ele estude para o bem dele. Demora para nós entendermos que nós fomos criados para adorar a Deus. C.S. Lewis diz num dos seus livros que quando ele se converteu, ele era uma mente privilegiada, ele começou a ler os Salmos, entrou na maior crise da vida dele, porque ele começou a ver um Deus que exigia adoração, exigia louvor. Ele falou: parece que Deus é uma celebridade, parece que Deus é um político que gosta de gente em roda dele dizendo: o Senhor é o melhor, o Senhor é o maior, ninguém pode com o Senhor. Até que ele entendeu que Deus exigia isso por bem dele.
Irmãos, Deus não precisa nem do nosso culto. Ele exige, porque nós fomos criados para isso. Ele é um pai que tem prazer em ver os filhos crescerem à semelhança de Cristo Jesus. E aqui então Davi está falando dessa onipresença de Deus. Ele mostra a luta do homem para fugir de Deus. Começou lá no Éden. Muitos casais não gozam de um desenvolvimento no relacionamento conjugal porque eles vivem abotoados um para o outro. Eles não deixam ser conhecidos. Eles não têm a coragem de confessar fraquezas. Eu fui para o casamento com a melhor das intenções. Eu queria ser feliz, queria usar a Dulce para me fazer feliz. Um egoísmo danado. E eu tinha formado em odontologia e fui praticar a 1.200 quilômetros da minha casa, lá numa região do Paraná, fronteira com o Paraguai, onde estava começando uma cidade. E eu tinha muitas incertezas no que eu estava fazendo. Às vezes aquele pessoal simples que foi para derrubar mato, eles queriam extrair os dentes por dentadura, ponte móvel, e eles queriam aproveitar a viagem e tirar bastante dente de uma vez só. E muitas vezes eu não tinha muita confiança no que eu estava fazendo. E às vezes estava em casa, chegava em casa tenso, e ela percebia. Porque não tem jeito de enganar um ao outro, né? No casamento não dá mais. A gente pode enganar muito enquanto está namorando, enquanto é noivo, mas depois no tete a tete não dá mais. Às vezes pelo jeito do marido entrar em casa, a esposa sabe como é que ele está. E ela às vezes perguntava para mim assim, eu chegava quieto, tenso. Às vezes qualquer barulho lá fora, eu falava, ih, deu zebra, já vieram trazer o paciente aí. E ela perguntava, o que é? Eu falei, bem, está tudo bem, não tem nada não. Aí daí a pouco ela falou, bem, mas você parece que está tenso. Eu falei, bem, me deixa em paz, eu estou bem. A terceira pergunta dela parece que ela estava vendo alguma coisa aqui que eu não queria que ela visse. As minhas incertezas, os meus medos. E eu fui escondendo dela isso durante muito tempo. Fui ordenado pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na época, que era colega do pai do irmão ali. Nós participávamos do mesmo presbitério, do mesmo sínodo. E eu continuei pastoreando e me escondendo dela, escondendo de mim mesmo, escondendo de todo mundo as minhas lutas, minhas incertezas, os meus medos. E aquilo chegou num nível que eu comecei a ter uma crise quase que naquela época eu não falava, mas devia ser uma crise de pânico. Eu começava a acordar no meio da noite achando que ia morrer. Eu sentia as dores precordiais todas. Eu tinha um amigo médico lá que estava começando a profissão e eu perturbava ele 3 horas da manhã para ele ir lá medir pressão e conversar com ele. E daí a pouco ele media, já tinha melhorado, porque a tensão eleva realmente a nossa pressão. E eu fui escondendo dela. Teve noites que eu tinha que abrir a casa, andar. E ela falou, o que é, Bel? Eu falei, bem, você quer ficar comigo? Fica, mas não faz pergunta não, por favor. Até que uma noite, irmãos, não deu mais. Deus disse assim, você não vai se humilhar? Eu vou te ajudar. Uma noite, desesperado, eu pus a cabeça no colo dela, chorando, falei, bem, eu não sou o homem que você pensa que eu sou. E Deus deu muita sabedoria para ela ficar quieta. Ela só ficou, naquela época eu tinha cabelo, ela só ficou passando a mão no meu cabelo assim. E eu comecei a abrir o meu coração devagar para ela. Aquele foi o início, irmãos. Era como se fosse uma mata virgem e eu abri uma picada.
E aí nós começamos a andar nessa picada, essa picada foi virando um caminho. E nós continuamos andando nesse caminho, ele foi virando uma estrada. E nós continuamos andando, ele virou uma pista, e vai virando uma estrada de 5, 6 pistas. E é tão gostoso você ter ao seu lado um cônjuge com quem você é totalmente aberto, totalmente honesto. Você pode falar dos seus níveis emocionais. Paul Tournier, um psiquiatra cristão que escreveu livros maravilhosos, tem um que chama Culpa e Graça, tem outro que chama Para Melhor Compreender-se no Matrimônio. Num desses livros ele diz assim que nós precisamos de pelo menos uma pessoa com quem nós somos totalmente honestos para termos uma cura verdadeira na nós. Eu tomei muitos remédios, irmão. Eu fui parar em psiquiatra com 29, 30 anos de idade. Lá em Maringá, meu irmão morava em Maringá, fui lá, não dormia, a minha camisa andava suja aqui, de tanto conversando com os outros, conferindo o batimento cardíaco, assim. Eu brinco que eu devo ter morrido umas 40 vezes. E muitas vezes pregando, eu levava o comprimido e punha no bolso. Eu ia pregar, levava... E às vezes começava a sentir mal, só de pôr a mão e ver que o comprimido estava lá, já melhorava. Até que um dia, pela graça de Deus, lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo me deu a convicção. O teu negócio é comigo. Começa a andar na luz comigo. Começa a praticar a verdade comigo, você vai ser curado. Você vai ser sarado. E até hoje, irmãos, nós andamos nesse caminho. Não é um caminho que eu andei, não, é um caminho que eu ando. É tão gostoso, tem dias que eu falo para ela, bem, eu não sei, hoje parece que eu até diferente, estou tenso, parece que estou esperando uma bomba explodir, não sei aonde. Não é? É tão gostoso você poder abrir seu coração, pedir para o outro orar por você, ler a Bíblia junto. Mas a maioria dos casais vão se abotoando, se fechando cada vez mais. E eles não desfrutam de comunhão. Enquanto os filhos estão em casa, dá para ir levando. Vira uma firma de criar filho. Aí quando os filhos casam, vão embora, eles não podem mais olhar um no rosto do outro. Estão cheios de feridas, coisas que nunca foram curadas, nunca foram tratadas. Eu digo que, pelo tempo que as pessoas são casadas, eu sei pelo jeito deles sentarem. Aqui tem 2 aqui, que estão bem agarradinhos aqui. Quanto tempo vocês têm de casado? Olha, tá bom. Porque geralmente começa assim, agarradinho, depois vai largando, aí quando chega numa certa idade, termina a reunião da igreja, um vai na frente, outro vai atrás. Né? Essa luta começou lá no Éden, irmãos. Porque conhecer a Deus implica em conhecer a gente mesmo, em ser honesto com Deus, em praticar a verdade com Deus. Deus não espera a perfeição de nós, mas Ele espera a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele só trabalha onde tem verdade. Ele veio para nos guiar a toda a verdade. Ele não trabalha onde tem engano, mentira. Satanás, sim, ele é o pai da mentira. Nele nunca houve a verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. E por isso, Davi aqui mostra isso para nós. A onipresença de Deus. E depois do verso 13 a 18, ele vai falar da onipotência de Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Olha como Davi agora no fim ele mudou. No começo ele está dizendo que o conhecimento era que ele estava assombrado. Agora ele diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria e contaria, sem jamais chegar ao fim. Irmãos, esse texto fala na onipotência de Deus. Deus tem todo o poder. Quando você olha para a criação, manifesta o poder de Deus. Mas o maior poder de Deus depois da queda manifestado foi em trazer Jesus dentre os mortos. O maior inimigo era a morte, o império da morte. Se Jesus tivesse pregado tudo que pregou, feito todos os milagres que fez, se ele não tivesse vencido a morte, ele era apenas mais um na história da humanidade. Por isso Hebreus diz: visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tem o império da morte, o diabo, e livrasse todos que vivem a vida toda sujeitos à escravidão com medo da morte. Paulo em 1 Coríntios 15 diz que se Jesus não ressuscitasse, era vã a nossa fé. Em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios no capítulo 1, Efésios capítulo 1, quando Paulo está falando da grandeza de Deus, no versículo 19 ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha que redundância tremenda que ele faz, para tentar explicar o que é o poder de Deus. E ele diz assim: a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Ah, irmãos, eu gosto muito desse texto, como eu gosto também de Hebreus 13. Abre a sua Bíblia em Hebreus 13. Olha o que diz lá. Versículo 20: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A maior demonstração do poder de Deus. Para criar ele só disse uma palavra, mas para recriar ele derramou sangue. E esse texto aqui fala justamente da onipotência de Deus. Deus não somente está plenamente presente em todo lugar, tem pleno conhecimento de tudo, mas ele tem todo o poder. É maravilhoso, irmãos, saber que Deus tem todo o poder. Deus criou tudo para expressar um pouco do que Ele é. Ele criou tudo para a sua própria glória, criou tudo para Ele mesmo. E a centralidade de Deus não é pecaminosa, irmãos. A nossa centralidade é pecaminosa, porque nós temos necessidades e nós queremos completá-la com coisas ou com pessoas. A centralidade de Deus não é pecaminosa, porque Ele não tem necessidade nenhuma. Ele não precisava criar. Ele não ficou mais feliz porque criou.
Deus não tem necessidade nenhuma. Davi fala da onipotência de Deus. E ele fala coisas maravilhosas que nós devemos pensar sobre isso. Você crê que você foi formado de modo assombrosamente maravilhoso? Você crê que você faz parte de um plano eterno de Deus de te trazer em existência? Você poderia ter sido um aborto. Você não nasceu só porque teu pai e tua mãe teve uma relação sexual. Deus te chamou à existência. Nós que estamos aqui, os homens não escolheram ser homem, as mulheres não escolheram ser mulher. Isso faz parte de um plano eterno de Deus. E quanto mais nós entendermos isso, quanto mais o homem entender que Deus o chamou o homem, assumir a sua masculinidade madura, quanto mais as mulheres entender que Deus a chamou mulher e elas assumirem a sua feminilidade madura, ela vai glorificar a Deus e se encontrar como pessoa plenamente. Porque todo o sistema do mundo é para inverter. Hoje nós estamos vivendo esse momento. A ideologia de gênero está aí, falando que até as crianças agora podem escolher se ele quer ser homem ou quer ser mulher. Mas Deus chamou o homem porque tem um propósito. Deus chamou a mulher porque tem um propósito. Na verdade, irmãos, nós não escolhemos nada. Tem tanta gente que tem dificuldade com a eleição, mas nós não escolhemos nada. Você não escolheu ser homem, não escolheu ser mulher, você não escolheu a família que você nasceu, você não escolheu os irmãos que você tem, você não escolheu teu pai nem tua mãe, você não escolheu o país que você nasceu, você não escolheu nada. E quando nós começamos a entender que isso faz parte de um projeto de Deus, nós começamos a adorar a Deus por isso. Enquanto você não entender isso, muitas vezes você não se aceita e não aceita as condições que Deus te chamou. Mas o Salmo aqui fala isso. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como na profundeza da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe. Você já parou para meditar nisso? Que Deus te contemplou desde o primeiro dia de vida, desde aquele momento que houve aquela fecundação, que Deus já te chamava pelo nome. E ele diz assim: todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E depois, do verso 19 a 22, por causa dessa visão que Davi teve da soberania, da providência de Deus na sua vida, Davi começou a odiar aqueles que realmente blasfemavam contra Deus. Porque é impossível você estar cada vez mais amando a Deus e não estar odiando aquilo que Deus odeia. O pecado, a blasfêmia. E termina o Salmo uma oração maravilhosa. Sonda-me, ó Deus. Davi reconhecendo que apesar dele ter compreendido tudo isso, ele precisava ainda constantemente da graça de Deus na sua vida. Pascal disse assim: o nosso coração tem razão que a própria razão desconhece. Por isso nós precisamos da sonda de Deus. Nosso coração nos engana. E por isso ele diz assim: sonda-me, ó Deus. Eu não conheço o meu coração, mas o Senhor conhece. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não sei como é que é para você, mas para mim esse salmo, cada vez que eu leio, é um salmo completamente novo. Me leva à adoração. Me leva
a me aceitar cada dia mais diante de Deus, da graça de Deus, do propósito de Deus, a me aceitar como um poema, como diz Efésios, de Deus, uma obra-prima de Deus. Amém, irmãos? Que a graça de Deus, que o Espírito Santo trabalhe essas verdades na nossa mente, que mude os nossos conceitos, para que nós possamos crer que a vontade de Deus a nosso respeito é boa, perfeita e agradável. Amém.